Olá, começa agora mais uma edição do Mãos Solidárias e nessa jornada de conhecer histórias inspiradoras, vamos conhecer a história da Associação Terapêutica Cristã, aqui da cidade de Campinas, com a fundadora da associação, Luzia Chagas, e também, consequentemente, vamos conhecer a história dela. Seja muito bem-vinda ao programa e obrigada também por nos receber. Eu que agradeço. Bom, primeiramente, fala pra gente um pouquinho sobre a história da fundação, como que ela foi fundada, e é claro que houve uma dor, né, por trás disso tudo. Conta um pouquinho pra gente. É uma história de amor essa associação. Eu sempre trabalhei com retiros, sou católica, né? E eu sempre gostei de trabalhar com retiros, com jovens, casais, retiro aberto, sabe? Era conforme a demanda que as pessoas traziam para mim, era o trabalho que eu desenvolvia. E aí chegou um tempo que a gente começou a fazer muitos encontros. E aí num desses encontros, eu tive uma experiência, eu tinha um programa de rádio na época, e eu sempre contava meu testemunho. Não vou te contar o começo do meu testemunho, porque ele é bem pesado. Vou contar daqui para frente. Sim. E aí nós estivemos no encontro de casais, e nesse encontro de casais tinha muitos casais com muita dificuldade de relacionamento, problema de alcoolismo, problema de adultério, separação, estava assim terrível. E aí a gente foi para esse encontro, que foi o meu último encontro antes do acidente. Aí terminou o encontro, tudo, na segunda-feira. Na terça-feira eu fui para a rádio ter o programa, que o programa era só em Deus que a gente fazia. Tinha uma audiência boa, tudo. E aí, chegando na rádio, eu terminei o programa de rádio dando meu testemunho. Sim. Eu dizia assim, aconteça o que acontecer, eu jamais vou deixar de servir a Deus, fazer o que eu sempre fiz. Saí dali e fui para casa da minha mãe. E eu estava muito cansada, foi um tempo assim bem agitado na minha vida. Eu sou agitada, né? Dá para perceber. E foi um tempo assim bastante agitado, loucura mesmo. E aí eu tinha que levar meu filho para buscar meu esposo, que trabalhava na TV Século XXI. E aí meu filho fazia muitos desenhos, né? E nesses desenhos que ele fazia, como ele tinha ficado desempregado, eu falei, vamos buscar seu pai. E de lá a gente passa no Carrefour para a gente poder comprar, como é que fala mesmo? Quadro, para colocar os quadros dele. Os desenhos que ele fazia. Os desenhos dele. E quando a gente foi, eu senti muito sono no caminho. E cheguei a entrar dentro do Carrefour antes de pegar meu esposo lá em Valinhos, mas meu filho não deixou eu ficar, falou que ele conversava comigo, e aí nós fomos para a associação. Quando chegou ali, nós passamos em frente à Santa Casa de Misericórdia ali de Valinhos, passando embaixo da ponte, eu não sei falar até hoje, sabe? Se eu desmaiei, se eu realmente dormi ou se eu tive um apagão. Eu sei que eu fui com o carro, minha sobrinha atrás, meu filho do lado, fui com o carro, andando com o carro, só Deus sabe como. Eu fui parar a hora que eu bati numa árvore. E da árvore saiu uma lasquinha assim. E dessa árvore custou a vida do meu filho. Agora pensa, uma mãe dá a vida, depois, com a minha atitude ali, você acaba tirando a vida do teu filho. Foi muito triste para mim, sabe? Muito mesmo. Eu quebrei a bacia, ele triturou quase tudo no corpo dele. Até hoje a gente não consegue entender. Enfim, ele foi para o hospital, ficou internado, ficou em coma. E eu também fui para o hospital. Aí, assim, eu não sabia que ele estava tão mal, assim, sabe? E em um determinado momento eu fiquei sabendo que ele estava com as medrias dilatadas, né? Aí eu desejei morrer, desejei do fundo do meu coração morrer. Aquele momento para você acabou, né? Acabou. Aí, isso foi numa terça-feira, eu entrei num coma, eu tive uma parada respiratória, eu entrei no coma. E nesse período que eu entrei no coma, a minha família estava todo mundo lá, né, no hospital. E eu não consegui ver meu filho direito, sabe? Eu sei que
No período que eu entrei em coma, foi o período que Deus recolheu ele, sabe? Eu entrei em coma numa terça-feira e ele faleceu numa quinta-feira. Eu vejo assim que Deus foi tão bom para mim, que ele permitiu que eu entrasse naquele coma para poder tirar meu filho, porque eu não ia suportar. Porque você nem viu esse momento acontecer, Não né? vi. Aí eu sei que ele entrou, ele faleceu. Aí foi assim o período da minha família cuidar de todo o velório, cuidar do enterro, cuidar de tudo. Ninguém precisava ficar comigo, né? Porque eu estava na UTI em coma. E aí, enfim, foi assim o maior trauma da minha vida, né? Porque eu não desejaria que ninguém passasse pelo que eu passei. Fiquei com muita culpa, muita mesmo. Fiquei depressiva, andei passando muito mal. Tentei contra a minha vida, acho que umas 3 vezes, sabe? Porque a dor era imensa, ninguém suportaria mesmo, né? E ninguém consegue, né, imaginar o tamanho dessa dor, né? E aí, depois de 33 dias eu saí do hospital, que eu tive aquela doença que chama síndrome de Barré, que você fica com o corpo todo paralisado. Eu saí do hospital, carregue por 4 homens num lençol, me levaram para casa, eu só chorava. Foi em consequência do acidente Foi mesmo? em consequência do acidente. Aí, eu continuei com meus encontros, mesmo sem andar, de cadeira de roda, o pessoal me levando, eu continuei indo para os encontros, fazendo o que, não mais como eu fazia antigamente, né? Aí, quando foi um dia, eu resolvi confessar. Já tinha confessado várias vezes, eu fui confessar com um padre amigo nosso. E esse padre, ouvindo todo o meu choro, que eu só chorava, né? Ouvindo todo o meu choro, tudo aquilo que eu estava sofrendo. Acabei a confissão, ele pegou, saiu de trás da mesa, veio, me pegou assim pelo ombro e falou para mim, Luzia, olha bem para o meu rosto, olha bem para mim. Eu olhei, ele falou assim, você desejou alguma vez a morte do teu filho, que chama Juninho? Você desejou? Não, você premeditou? Então assim, ele me prensou naquela hora, ele me deu um choque de realidade. Então para, pelo amor de Deus, para. Você ainda tem a Ângela e você tem o Paulo para você cuidar. O lugar do Juninho está vazio. Vai procurar um jeito de preencher esse lugar, você tem muito amor para dar. Eu saí de lá, assim, não estava lá muito bem, e a gente tinha uma casa de herdeiros, que hoje ainda é o escritório da TC, né? E a gente tinha uma casa na Vila Teixeira, nós reformamos toda a casa, cuidamos da casa. E um dia eu estava num grupo de oração e uma pessoa ligou para mim. Luzia, foi o nosso primeiro interno, João Batista, está querendo falar com você. Ele está saindo da PUC agora, ele disse que não vai mais para casa, ele quer ir onde você está. Eu falei, Jesus amado, como é que faz isso, né? Eu falei, faz o seguinte, leva ele então para a Vila Teixeira que eu estou indo para lá. E na hora, um dos meninos, que hoje faz parte da diretoria até hoje, o Luiz Paz, foi comigo e o João ficou lá na casa. A casa não tinha nada, a casa estava limpa. Nós saímos nos vizinhos pedindo as coisas, a mesa, panela, fogão, as coisas que eu tinha na minha casa, eu levei tudo lá para a Vila Teixeira. Mas foi sem pretensão ali naquele momento, Sim. né? Foi só uma conversa, tentar ajudar de alguma forma. Não, mas a intenção era ficar com ele. Já era ficar ali. Já era ficar com ele. E eu sempre gostei muito de trabalhar nessa área de dependência química, sempre, sempre. Levei o João. Passados uns dias, quando eu abri meus olhos, eu já estava com 9 homens dentro de uma casa, que a cozinha era pequenininha, a sala também era pequena, os quartos eram 2 quartos pequenos também, já tinha 9 homens pendurados nas beliches, que eles mesmo faziam, sabe? E aí foi acontecendo, né? Aí a gente começou ali a comunidade terapêutica, dali nós fomos para o Jardim Aurélia, uma casa onde a gente conseguiu ter 11 homens. Depois nós fomos para uma chácara em Montemor. De lá nós fomos para uma outra chácara, Estrada Rio Acima. Ali era um sítio mesmo, sabe? E foi assim os momentos mais gostosos da minha vida. E a gente tinha esses homens lá. E eu cuidava deles com muito carinho, sabe? Foi o momento que você ressignificou Sim. a sua vida, a sua história, né? E assim, se eu falar para você que era difícil aqueles homens não se recuperar, porque ali a gente trabalhava a laborterapia, a gente trabalhava os 12 passos, a gente trabalhava a espiritualidade, fazia terapia de grupo, fazia terapia individual, tinha um médico que acompanha a gente até hoje, o Dr. Rocha, fazia trabalho com eles.
E a gente tinha bastante gente, tudo voluntário, porque a gente não tinha dinheiro para nada. A gente conseguiu uma verba da prefeitura para pagar aluguel. O restante dos profissionais Tudo ajuda. era tudo voluntário que nos ajudava. E a gente ficou lá durante um bom tempo. Depois, em 2005, a gente veio para Hortolândia, numa chácara que o bispo de Campinas, que faleceu, o Dom Bruno Gamberini, doou para nós uma chácara, ali em frente ao presídio, a Taliba, sabe? Sim. Uma chácara, com um lugar com 3 chácaras, do jeito ele falou, escolhe do jeito que vocês querem. Porque ele viu o trabalho, né, que era bom. Muitas pessoas se recuperaram, famílias que a gente... Muitas pessoas acreditaram, né, no Sim. trabalho. E a gente não fazia só o trabalho com os meninos, a gente fazia também com os pais, com as esposas, sabe? Quando os filhos entravam de férias, eles iam ficar com os pais, para não perder o vínculo, sabe? E também ensinar os pais a ser pai, tudo isso a gente fazia lá. E foi um momento muito bom mesmo. Aí passou o tempo, bastante tempo, né? Quando foi em 2017, final de 2016, eu estava muito cansada, meu esposo já estava dando sinais que não estava bem de saúde. Em 2017, eu voltei para minha casa, fechei a comunidade e voltei para casa. Só que aí eu estava insatisfeita, sabe? Veio o vazio novamente, vazio né? novamente. Eu falei, não é possível, né? Aí, quando foi em 2017, em março de 2017, eu voltei a abrir de novo a mesma casa que eu comecei. Nós abrimos lá, começamos a fazer atendimento, aí as psicólogas, muitas psicólogas, amigas minhas, sabe? Que sempre conheciam o nosso trabalho, iam lá para atender as pessoas. E nós ficamos lá um bom tempo atendendo dependentes que iam lá, até que surgiu como é que fala mesmo? A prefeitura soltou um edital para poder pegar o abrigo. Aí a gente não estava com a comunidade, né? Aí a gente resolveu pegar o abrigo. Aí fizemos o edital, tudo. Regulamentou tudo certinho, sim, né? tudo direitinho. E aí a gente começou a abrir o abrigo. E tanto que esse abrigo hoje, o nome que leva é Juninho, é do meu filho, Casa Juninho. Então, assim, eu fico muito feliz, sabe? Aí, há pouco tempo atrás, eu perdi meu esposo, eu tive que parar com tudo, né? Porque meu esposo faleceu e foi um baque muito grande para mim, até hoje, o baque. Mas a gente tem que continuar, né? Porque essa associação, o abrigo, tudo, tem um significado muito grande para mim, sabe? Muito mesmo, sabe? Hoje eu estou um pouco afastada, porque eu estou me refazendo ainda de tudo que eu vivi. Ainda né? está se recuperando de Sim. tudo, mas ainda com o propósito de ajudar outras pessoas que de alguma forma passam por alguma situação de vulnerabilidade mesmo, ou de alguma perda. E é isso que você tenta resgatar com essas pessoas. Mesmo na dor, mas tem o amor também por trás de tudo isso. Tem o amor. E hoje a minha luta maior hoje é para nós reabrirmos a comunidade terapêutica. Porque a redução de danos tem sucesso, claro que tem, mas a recuperação não substitui, sabe? A recuperação é muito boa, porque é 9 meses de internação e você fazendo todo esse tratamento com ele, sabe? Então, assim, vale muito a pena. Então, agora o que a gente está fazendo? Estamos fazendo eventos. Agora mesmo a gente vai ter um jantar aí. Dia 12 de setembro, nós vamos ter um jantar beneficente que vai ser lá no Clube da Vila Marieta, né? R$100 por pessoa. Por que a gente está fazendo esse jantar? Porque a nossa esperança é conseguir abrir uma comunidade terapêutica. Reabrir de novo, reabrir. E isso precisa de profissionais, né? Uma equipe multidisciplinar. Seria mais ou menos dinheiro nesse também, sentido, né? E de dinheiro também a gente precisa. Hoje, nos tempos que a gente está vivendo, precisa ter pessoas que olhem para essa situação que o mundo está hoje, né? Que hoje está assim, terrível. A questão da dependência química está assim, tomando conta de tudo. Você anda pela cidade, é só o que você vê. Agora você vai para os bairros, a mesma coisa.
tudo bem que uma casa não vai salvar Tem Campinas. crescido demais, né? Essa questão da situação de rua, né? Moradores em situação de rua, de vulnerabilidade, e precisa de braços, né? Pessoas que realmente acreditam na transformação e que dão, né, essa oportunidade para essas pessoas. Né, Luzia, hoje, como que é feito esse atendimento, né? Você comentou que tem esse prazo de 9 meses, eles permanecem aqui, eles moram aqui, né, de fato, alguns têm trabalhos ou não, como que funciona essa questão mesmo para essas pessoas? Eles conseguem, de fato, se recolocar no mercado também de trabalho com a ajuda de vocês? Sim, a gente tem uma equipe, né, de técnicas aqui, e elas fazem todo um trabalho com eles de conscientização, ajuda eles a arrumar emprego, ajuda eles a rever os documentos deles. Tem uns até que vai para a escola, não sei se tem alguém aqui hoje que vai para a escola. Então, assim, elas tentam, a equipe tenta dar toda essa assistência para eles. Tem uns que estão na mão amiga, que lá eles aprendem também a trabalhar, e também tem toda uma parte que depois acho que a Elaine vai estar explicando para você melhor, né? Mas assim, o trabalho do abrigo também ele não é ruim, é bom, sabe? Mas tem muitos que não conseguem ficar só na redução de danos. Tem muitos que quando sai acaba recaindo. E é muito frustrante para a gente quando a gente percebe que porque você tem que trabalhar o cara inteiro, você tem que trabalhar a família, você tem que trabalhar todas as partes. Todas, né? as partes, ele é um todo, né? Então, a minha indignação de não estar conseguindo hoje ter essa comunidade para acolher aqueles que precisam, que tem uns que vêm para cá e pedem ajuda, que quer entrar na abstinência mesmo. Tem muitos, acho que as meninas vão contar para você. Tem muitos que vêm para cá e querem entrar na abstinência, né? E a abstinência é só internado mesmo, né? Então, a nossa vontade hoje, principalmente minha como fundadora, eu vejo que não acabou ainda, que Deus não precisa muito de mim. Eu vejo que não encerrou meu legado aqui ainda, sabe? E hoje, até quando eu cheguei aqui, escutando as meninas falarem, a Thaís, a Elaine, contando um pouco, falando um pouco de mim, né? Eu falei, nossa, Thaís, você levantou minha autoestima hoje, né? Você falou tanta coisa, eu me senti um pouco mais poderosa de novo, que tem hora que a gente fica lá embaixo, né? Fica com a autoestima lá embaixo, tenta as coisas, não consegue, mas aí quando alguém vem te dar um elogio, ajuda pra caramba. Ajuda também, muito, né? Você vê que realmente tem importância e muito, né? Não só para as meninas que trabalham aqui, mas também para os moradores que estão vindo aqui, e a gente até percebe, né, como que é gratificante para eles esse acolhimento. Talvez você comentou que esse é um dos desafios, né? Voltar até a parte da comunidade, mas é só o começo, né? Muita coisa ainda tá por vir, e a gente vai conhecer um pouquinho mais da história, então, aqui da associação com a Elaine. Com a Elaine, né? A gente, no segundo bloco, a gente vai conversar um pouquinho com ela, que ela vai trazer informações sobre o projeto, sobre toda a parte da coordenação, e também a gente conversou com alguns moradores, né, que fazem aqui todo um tratamento também. Então, não saia daí que o Mãos Solidárias volta já já. Natanael tinha um emprego fixo, casa e família, mas os vícios falaram mais alto. Por conta da dependência, ele abandonou tudo e passou 6 meses morando nas ruas. Mas hoje ele vê o mundo com outro olhar e está pronto para recomeçar. Basicamente porque eu tive uma pequena controvérsia na minha vida, né? Aí no passado acabei caindo na rua. Como eu falei antes, eu sou profissional, tenho várias profissões, sou motorista, mas enfim, foi algo que aconteceu comigo e eu não conhecia esses programas aqui, não conhecia Centro Pop, eu não conhecia SOS Rua. Através do SOS Rua que eu fui conhecer o Centro Pop, que é o Pop 2, onde eu frequentava antes, que agora eu não posso, como eu estou no abrigo, né, só tenho que ir no abrigo. E o que acontece? Foi para Santa Dulce e agora me transferiram para cá. E para mim está sendo, nossa, um pontapé inicial na minha vida novamente, né? Porque, como eu falei antes, eu tive boas coisas na minha vida e aconteceu de abandonei minha casa, pra você ter uma ideia.
para parar com compulsividade, mas esse lugar aqui para mim aqui eu tenho tudo que eu preciso, né? Comida, café da manhã, uma cama quentinha para dormir, o cuidado das psicólogas, da assistente social, que eu falo que é mais que uma família para mim. Tipo, eu acho que nem minha família me trata como os assistentes sociais me tratam, as pessoas educadoras. Se falando da Zaya, nossa educadora, que para mim é uma das melhores, então não estou puxando o saco não, mas é verdade. E o que acontece? Eu estou andando devagar, os passos curtos, mas se Deus quiser vou chegar lá onde eu quero novamente. Estou pretendendo voltar a estudar, né? Como eu parei no primeiro ano, para mim eu acho que vai ser um pouquinho mais fácil. Tenho vontade de fazer o Enem, né? Nossa, seria bom se ficar com a cabecinha careca. Mas, enfim, é isso, cara. Minha vida tá... Eu sou um cara que, tipo... Como eu posso dizer? Eu sou meio emocionado. Primeiramente, ficar na rua, eu tive que abandonar a minha casa para poder... E fui para a rua por consequência de quê? Eu estava com o uso muito compulsivamente dentro de casa. Eu trabalhava registrado e para mim foi uma saída, abandonar a minha casa e ir para a rua. Tanto é que eu passei na rua 6 meses dormindo ali na Catedral, em frente ao Itaú. Eu dormia lá, passei 6 meses limpo, tinha minha vendinha. Aí eu falhei, né? O que aconteceu? Fui morar numa pensão, na pensão eu recaí de novo. Aí foi quando eu comecei a ir frequentar o Centro Pop. Já estava trabalhando no Bom Prato. Trabalhei no Bom Prato quase um ano. Saí por causa de devidamente estar aqui no tratamento, né? Mas aqui está sendo muito bom para mim. Minha mãe se aproximou de novo de mim. Então isso está sendo sem palavras. E qual que é o seu plano daqui para frente? São tantos planos, cara. Eu vou dizer que tem um tempo, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu pedi para Deus me dar uma família. Deus me colocou uma ex-namorada de muitos tempos de novo na minha vida. A gente voltou, eu sou do Pará, né? E o que acontece? Eu não dei valor, perdi. E a minha meta é ter uma situação financeira melhor, conseguir colocar na prática os projetos que eu tenho e poder... Não que eu não gosto de estar no abrigo, mas eu gosto de ter minha liberdade. Eu gosto de pegar, sentar no meu sofá, assistir minha TV, sabe? São pequenas coisas que fazem a diferença para mim na minha vida. Então é isso que eu almejo, sabe? Daqui para frente. Você vai levar todo esse conhecimento, todo esse tratamento que você teve aqui, mas em um outro lugar, né? Uma transformação. Na minha casa, se Deus quiser, logo, logo. Logo, logo. Mas eu sempre falo para os pessoal assim, que eu sempre vou voltar para estar perturbando eles um pouco, porque tipo assim, é gratificante. Mas enfim, o que eu quero é o melhor daqui para frente. Eu espero se eu tropeçar novamente, eu espero que seja um tropeção rápido, que eu possa me levantar de novo e continuar a caminhada. O que me trouxe devidamente foi tal vulnerabilidade social e percebi que, querendo ou não, na rua seria mais, né, caótico para mim devidamente a situação a qual nós se encontra. E graças a Deus aí encontrei essas pessoas maravilhosas aí, esses profissionais aí que se dedicam bastante, né? Querendo ou não, podia estar na casa deles, mas porém aí tá se dedicando, tirando um pouco do tempo deles aí para conosco, né? E para mim é muito gratificante se encontrar aqui. Eu já tive outras casas de passagem antes, porém tive várias oportunidades de empregos. Atuei em Campinas, tive uma oportunidade de fazer uma peça de teatro. E hoje eu me encontro bem, graças a Deus, cada dia melhor. E é isso, e melhorando cada dia mais. Minha autonomia, né, é a grande perspectiva da minha parte. E profissionalmente, né, também constitui uma família. E eu viso isso aí, né, para me tornar um ser humano melhor a cada dia. E é isso aí o meu propósito em primeira instância. Mas vamos devagar, né, que é tudo um passo de cada vez. E qual foi a, talvez, maior transformação ou até um desafio nesse processo que você está aqui? Então, o maior desafio, né, é nós, tipo assim, eu falo por mim, né, é nós visualizar qual que nós precisamos de ajuda, né? Muita da gente está na rua, às vezes querendo ou não, na mesma situação do que nós, mas porém eles não enxergam que eles precisam de ajuda, né?
Então essa aí é uma das minhas melhores, tipo assim, foi uma das minhas decisões assim que mudou eu né, praticamente me encontrar aqui. Então eu tive que visualizar que eu precisava, né? E que daquele jeito ali eu não ia ter nenhuma perspectiva de vida ao qual o ideal que eu quero, que é uma família e profissionalmente se tornar um cidadão melhor. E hoje você está focado, então, em conquistar tudo isso. Sim, hoje, graças a Deus, eu consigo ter, né, essa perspectiva de vida e estou focado nisso. Primeiramente, aí tentei o Enem, só que devidamente uma circunstância qual que faltou um detalhe ali que era, mas não fiz. Mas provavelmente ano que vem eu vou me prestar, me dar essa oportunidade de vida, né? E profissionalmente eu gostaria de fazer teatro. Mas, decorrendo os anos que passaram aí, vai vir as oportunidades, né? Eu gosto de desenhar também. Gostaria também de fazer futuramente uma arquitetura paisagística. E é isso que eu tenho assim, em mente no momento. Primeiro eu fui procurado por uma médica, né, do posto de saúde lá, que cuidava de mim. E essa médica trouxe um assistente social também. E eles me viram a situação, né? Eu estava muito bebendo demais, estava bêbado, né? Estava muito ruim. E eles perguntaram se eu queria mudar. Aí eu tava meio assim, meio a confusão mental, né, do álcool e querendo, não querendo, mas resolvi aceitar a mudança de vida. Eu fui trazido para casa Juninho ainda quando era outra casa ainda de baixo. E lá eu fui bem acolhido, né, por esse povo que tá aí. Que eu não tenho nem... Desculpa. Eu não tenho nem... Não sei como falar desse pessoal que está aí. Que realmente me trataram como alguém assim que fosse da família ou bem melhor. E eu também, né, tive vontade, né, de me ajudar mesmo. Eu estava muito ruim, né, eu achava que eu não ia sobreviver. Que além da hemodiálise eu estava ingerindo muita bebida alcoólica e fumando demais. E com a ajuda deles, eu cheguei em 2024 e eu tive uma recaída só, né? Mas mesmo assim eu fui apoiado por eles. E graças a Deus eu comecei a ter contato com a minha família de volta. Olha, se eu tivesse que falar sobre a Casa Juninho, eu ia passar aqui o resto da minha vida falando sobre a Casa Juninho, falando sobre as pessoas que me acolheram. E não ia terminar. Então, o que falar da Casa Juninho, né? E das pessoas que estão aqui, porque foi assim, foi muito, até eles mesmos acharam que eu não ia conseguir, mas eu tive força de vontade, eles foram me apoiando. Hoje eu moro com a minha filha, moro com o neto, eu não bebo, não fumo, já faz 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses que eu não fumo e 2 anos e meio que eu não bebo. E passei a cuidar do meu neto especial, né? Porque ele é especial. E apesar da minha filha cuidar um pouco de mim, eu cuido também um pouco dela, né? Então a gente divide. Para mim foi uma aprendizagem muito grande ter passado pela Casa Juninho, ter aproveitado a oportunidade que eu tive na Casa Juninho. E isso me levou não a cura da hemodiálise, que a hemodiálise agora eu vou ainda ter outro passo, que é o transplante. Mas eu tenho outra vida, né? Eu tenho uma vida social muito importante, de respeito, que eu construí novamente com a minha família. E é isso, né? Eu acho que a gente perde o respeito muito fácil, né? O homem, quando ele desce a ladeira, ele desce mesmo de verdade. Mas se ele tiver um pouquinho de força de vontade também ele volta. E ele volta por cima, não volta... E Deus também, né? Deus tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. A Zália é um dos braços da Casa Juninho. Há 5 anos ela desenvolve um trabalho de acolhimento identificando as reais necessidades de cada morador. Na assistência eu trabalho há 8 anos, eu comecei trabalhando em um abrigo feminino de mulheres. Essas mulheres elas tinham alguns filhos, então era um abrigo tanto feminino quanto de criança. E de lá eu vim para cá e trabalho aqui com o público masculino há 5 anos. Mas a minha experiência na assistência tem 8 anos.
E o que te motivou a trabalhar com esse público específico, nessas situações, né, e nesse cenário? Na minha vida, eu sempre fiz trabalhos voluntários, então eu sempre ajudei, ia mais para uma questão de assistencialismo. E aí, quando eu começo a trabalhar na assistência, eu percebo que é uma outra perspectiva. Então, aqui, enquanto educadora, a gente trabalha a questão da autonomia, de poder ajudar os meninos a ter um pensamento crítico, né? Enquanto eles estão aqui, ele conta com o nosso apoio, meu e de outros profissionais aqui. Porém, quando eles saírem daqui, eles terem condições de fazerem boas escolhas para a vida deles. Para você é realmente assim, visível ver essa transformação e participar também, né, dessa modificação deles, desse cenário. Sim, com certeza. Por menor que seja a conquista deles, isso é muito edificante, muito gratificante enquanto profissional e também enquanto pessoa. Por isso que a gente tenta aqui no Abrigo Casa Juninho fazer um trabalho bem humanizado. Quais são as suas atribuições especificamente com essas pessoas? Enquanto educadora, né, a gente faz todo um acompanhamento, eu trabalho aqui 12 horas, então todo um cuidado, a gente faz os atendimentos, quando eles precisam de alguma documentação, a gente faz a solicitação, essa ponte com a equipe técnica, dentre várias outras coisas que, né, cada um tem uma especificidade e aí de acordo com as demandas a gente vai seguindo o nosso trabalho. O que representa para você então esse trabalho aqui na associação? Eu sempre digo que eu sou muito privilegiada, né, porque a gente trabalha porque a gente precisa, né, financeiramente, porém eu tenho o privilégio de, além de ter um salário, trabalhar com aquilo que eu amo fazer. Olá, Mãos Solidárias de volta. Agora nós vamos conversar com a Elaine Cordeiro, ela que é coordenadora, vai explicar um pouquinho para a gente como que funciona toda essa associação, os programas. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Bom, Elaine, conta pra gente então sobre os acolhidos, né? Primeiramente, os moradores, quantos tem aqui na Casa Juninho e como que é feito esse trabalho com eles aqui durante o dia, né? Quais são as atividades? Sim. É um serviço da Proteção Social Especial, né, da alta complexidade do município de Campinas, né? Nós somos um serviço hoje cofinanciado e a nossa capacidade é para acolher 20 moradores, 20 do sexo masculino de 18 a 59 anos. Como que funciona esse mapeamento, né? Como que vocês acolhem, tem essa busca ativa, como que é na prática? Não é uma busca ativa, tá? Eles que procuram os serviços de referenciamento. Aí toda segunda-feira eu participo de uma reunião com a rede Pop Rua, onde é distribuída as vagas de acordo com a procura. Certo. E durante o dia, quais são essas atividades que eles fazem, né, para essa transformação, para essa questão da vulnerabilidade? Qual é a principal missão de vocês? Tá. Hoje a nossa principal missão no abrigo é acolher sem julgamentos, né? Olhar para a subjetividade de cada um dos nossos usuários, dos nossos acolhidos e ajudar a colocá-los de novo na sociedade, né? De uma forma digna, porque assim, cada um tem a sua história, o seu sofrimento, tem aquilo que carrega, né? E nós só estamos aqui hoje para ajudá-los, tanto na parte, na documentação, com a escola e voltar para o mercado de trabalho. Tem esse olhar humanizado mesmo, né? De fato é isso que é o diferencial de vocês. O que vocês podem dizer de diferencial em relação às outras, né, instituições e o que vocês passam para eles nesse sentido? Nós aqui a gente acolhe literalmente com muito amor, né? E as pessoas confundem isso, porque tem que ser muito rígido, muito duro. Não, a gente acolhe, a gente é bem clara, direta e objetiva nos nossos princípios aqui para ajudar mesmo, porque não adianta a gente florear para os moradores, romantizar um mundo que não existe lá fora, porque as pessoas mais estigmatizadas são eles, né? Então hoje o nosso serviço, né, o nosso diferencial para que os demais serviços é isso, é acolher com amor e respeitando cada um na sua singularidade. E Elaine, isso é nítido, né? Quando a gente conversa com eles, né? Inclusive a gente mostrou agora na volta do segundo bloco, né? Essa entrevista com eles falando um pouquinho sobre os planos que eles têm também depois que sair daqui. Então, eles já têm essa visão diferenciada, né? Eles já conseguem enxergar para além, né, do horizonte
Então, é perceptível mesmo o momento que eles chegam e até onde eles querem ir. Sim. E ainda quando eles terminam, né, que nem nós temos o projeto Mão Amiga, né, que ajuda na parte de capacitação e aí depois para uma profissão, né, eles profissionalizam, eles recebem uma bolsa para isso, né, e após, né, que eles saem, a gente ajuda ele nessa organização. Tem o serviço de pós-casa, que é onde eles vêm aqui, aí ele passa com a equipe técnica, eles passam até muitas vezes o dia aqui com a gente, aí participa das refeições, da atividade diária, é uma forma de ajudar a mantê-los nesse projeto de vida deles. E aí, tem aquele acolhimento também com as famílias, alguns ainda têm contato com os familiares, vocês fazem também essa ponte, como que funciona? Então, a gente deixa bem à vontade a critério de cada usuário, de cada morador, né? Então, assim, se eles têm esse desejo, né, de ressignificar a história com a família, nós fazemos esse trabalho sim, mas a partir da autorização deles. E há quanto tempo que você está aqui nessa função de coordenar, né? Como que você chegou até aqui, Elaine? Eu já passei pela Associação Terapêutica Cristã lá atrás, no administrativo, né? E aí depois eu acabei saindo. E depois, quando a Luzia já estava aqui com o abrigo, aí depois ela me fez o convite para voltar a trabalhar aqui. Então eu iniciei no RH e financeiro, né? E depois a nossa coordenação saiu, aí foi feito o pedido, foi feita a oferta para aceitar a coordenação. E como que é pra você? É desafiador, né? Desafiador, porque a gente tem que ter, né? A gente tem um serviço de muita transparência, a gente procura manter assim tudo bonitinho, tudo certinho. Não é fácil, é um desafio tanto para com a equipe para quanto os moradores, né? Mas assim é gratificante. Eu amo o que eu faço, gente, é verdade. Que bom, dá para perceber essa emoção quando vocês falam e deles também, né? Quando Sim. eles remetem às atividades e a vocês também, o quanto que isso é transformador, né? E isso talvez é realmente o resultado, né, desse trabalho incrível Sim. que vocês realizam. Sim. Eu falo que a gente aprende muito com eles. A gente aprende muito com a história de vida, a gente aprende com cada um e às vezes dá importância pro mínimo. Pro mínimo, a gente olha, a gente acaba dando valor, fala assim, não é possível. É transformador mesmo. E hoje, como coordenadora, né, qual que é o principal desafio, de repente, o maior obstáculo que vocês enfrentam hoje nesse cenário, que precisa melhorar daqui para frente? Olha, hoje gostaríamos de ter mais dinheiro, na verdade, para poder capacitar melhor os funcionários, principalmente em questão da saúde mental, né? Para a gente poder qualificar mais e oferecer cada vez mais um serviço de qualidade, né, nesse acolhimento. Então, assim, esse é o nosso maior desafio hoje. E hoje vocês recebem doações, essa ajuda, né, de alguém que deseja participar de alguma forma, ou voluntários para a associação ou para casa, né, para que tem alguma habilidade. Vocês têm também esse trabalho Sim. de voluntariado? Sim, nós temos, né, inclusive quem quiser participar, é só entrar no site da Associação Terapêutica Cristã, que lá tem o nosso contato. E sim, a gente conta muito com essas doações, né? A gente participa de um projeto que a gente faz arrecadação de alimento. Nosso último evento nós conseguimos arrecadar mais ou menos 1 tonelada de alimentos. Então, aí é o nosso algo a mais, né? Aí a gente arruma uma equipe e a gente vai prestar um serviço de staff, né? E fora as outras ações que a gente toma. Toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é sempre bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mãos Solidárias, compartilhar todo o seu conhecimento e deixar essa mensagem para quem está assistindo. Eu quero agradecer novamente. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.